Fala galera, eu sou o Bispo Marcos, tenho 34 anos, sou um ex-homossexual e a partir de agora você vai conhecer um pouco do meu testemunho. E para começar muito bem o meu testemunho, eu gostaria de primeiro falar como a homossexualidade ela entrou na minha vida. Eu me lembro muito bem que entre 5 e 6 anos de idade eu sofri um pequeno abuso sexual por parte de um amigo de um dos meus irmãos. Esse meu irmão sempre levava lá aquele amigo para casa e no momento em que ele se distraía para tomar um banho, para se arrumar, eu me lembro que esse rapaz, ele se aproveitava no momento em que eu estava no passeio da minha casa, a rua era um pouco deserta, e pedia para mim ficar tocando na parte íntima dele. E isso aconteceu ali por várias vezes. Então, eu vejo como uma porta que o diabo ele usou para que ele pudesse entrar na minha vida e trabalhar de uma forma mais pesada lá na frente. Então, esse foi o começo, do homossexualismo na minha vida, que foi através de um pequeno abuso que eu sofri na minha infância. E daí por diante, eu também acabei sofrendo outros tipos de abusos sexuais por parte de outros amigos e de pessoas até da própria família. São coisas que eu me recordo e me lembro muito bem. E esses acontecimentos, eles ficaram registrados na minha memória. Por mais que o tempo ia passando e eu ia crescendo, aquilo sempre vinha sobre a minha mente. Até que na minha adolescência eu me lembro muito bem que eu cheguei a gostar de algumas garotas, até senti assim uma atração muito forte por uma delas, mas na realidade eu não consegui concluir esse lado sentimental. Então aquilo foi crescendo dentro de mim. E eu tive medo da reação dos meus familiares, da minha família, sobre essa questão. E eu tentei lutar comigo mesmo para que isso não viesse a acontecer. Mas aquele desejo, aquela força que estava implantada dentro de mim, acabou sendo mais forte do que eu. E eu não soube, de uma certa forma, lutar contra aquilo dali. E acabei ali aceitando a homossexualidade na minha vida com o passar do tempo. E aquilo foi ficando cada vez mais forte, comecei a me relacionar com pessoas ali do mesmo sexo. E eu me lembro muito bem que no momento em que eu envolvi com uma determinada pessoa, aquilo ficou cada vez mais forte na minha vida. Eu entendia que por trás daqueles desejos, daquela atração que eu sentia por pessoas do mesmo sexo, existia uma atuação maligna, existia uma atuação do diabo por trás disso tudo. Então eu fui aceitando isso na minha vida. Quando as pessoas me perguntam o que é homossexualismo para você, eu deixo bem claro para as pessoas que o homossexualismo, para mim, é um espírito, porque eu passei um período da minha vida me vestindo como mulher, me tornei praticamente um travesti, um homem que vestia roupas femininas. E eu me lembro que todas as vezes que eu ia ali para o espelho para poder passar maquiagem, usar as roupas e acessórios femininos, eu sentia uma incorporação de um espírito, E hoje eu entendo que aquele espírito que incorporava em mim era um espírito feminino, que a partir daquele momento que eu me transformava na imagem de uma mulher, eu tinha um comportamento mais delicado, mais feminino, Havia mudança na minha voz, no meu jeito de falar, de lidar com as pessoas, no meu comportamento. Então, aquilo mudava de uma forma grande a partir do momento que eu me colocava ali diante do espelho. E então hoje, claramente, eu entendo que naquele momento ali havia uma possessão maior, uma possessão mais forte, do inimigo sobre a minha vida em relação à homossexualidade. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu cheguei na igreja, que o pastor olhou ali para trás e me viu, ele ficou até assustado, Porque eu moro aqui na cidade de Mato Verde, uma cidade muito pequena, então praticamente todo mundo conhece todo mundo. Quando ele me viu ali, ele levou até um susto, Eu cheguei caladinho, porque geralmente acontece isso, quando a gente vai a uma igreja a primeira vez ali, a gente fica meio envergonhado, meio tímido. Em que naquele dia que eu ouvi a palavra do Senhor, eu entendi que Deus verdadeiramente estava falando comigo.
e eu aceitei a Jesus, levantando a minha mão para cima, entregando a minha vida para o Senhor Jesus lá na frente, naquele primeiro dia eu já me senti completamente transformado, porque eu creio que a minha libertação, ela aconteceu naquele primeiro dia que eu estive ali na igreja. Hoje eu vejo a vida de uma forma completamente diferente. Deus me mostrou que aquela vida que eu estava vivendo não era a vida que Ele queria para mim, né? Porque às vezes, quando você se depara com uma pessoa que é homossexual, que não tem esse conhecimento da verdade, da palavra de Deus, sempre vem na memória, na mente, não, Deus quis você assim, Deus trouxe você ao mundo assim. Não, na realidade, Deus não nos trouxe assim. Mas de uma certa forma o inimigo ele agiu, ele entrou por uma porta. No meu caso, a porta que o inimigo entrou na minha vida foi através dos abusos, né? Já tem outros casos aí, homossexualidade, que o diabo usou outras situações, né? Que eu poderia até gravar vídeos e explicar para as pessoas aqui de uma outra forma, em uma outra oportunidade. Mas na minha vida, o diabo ele usou exatamente os abusos que eu comecei a sofrer lá na minha infância. E graças a Deus, hoje, há 7 anos na presença do Senhor, Deus tem feito muitas coisas, tem devolvido para mim a minha verdadeira identidade masculina, né? A minha verdadeira identidade como homem, e hoje eu entendi, né, que tudo aquilo que eu vivi lá atrás não pertence mais à minha vida de hoje, e esse Deus que mudou a minha vida, né, que abriu os meus olhos e me deu esse entendimento, é o mesmo Deus que pode mudar a sua vida, abrir os seus olhos, dar o entendimento para você em qualquer situação. A primeira coisa que você tem que fazer é aceitar a Deus, aceitar a palavra dele, é buscar ajuda em Deus, né? Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto Ele está perto. Se você é um homossexual, vive numa prática como essa, tem um desejo no seu coração de se libertar, você pode abrir o seu coração, buscar a Deus. Deus tem me honrado de uma forma muito grande, né? Eu não era nada, hoje eu me tornei um líder, né? Um líder da igreja, comunidade, de uma igreja evangélica, a qual Deus ele colocou nas minhas mãos, e eu me sinto muito honrado com isso, né? Porque eu não era nada, não era ninguém, era um simples rejeitado, humilhado pela sociedade, de uma certa forma, e hoje Deus ele me colocou no altar, né, para pregar a palavra, para fazer a obra dele, e eu me sinto muito honrado pelo que Deus tem feito na minha vida. Foi realmente uma grande transformação, e eu acredito que ele pode fazer isso também na sua vida, tá bom? Vou deixar aí na descrição do meu vídeo um contato de WhatsApp, exatamente para que alguém que está aí me assistindo e precisa de uma ajuda, de alguma informação, eu estarei à disposição para responder as mensagens, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que vocês possam curtir, compartilhar, enviar esses vídeos para amigos, para pessoas que estão vivendo esta mesma situação e que precisam de libertação. Então, seja um missionário, né, da obra de Deus e evangelize através desse vídeo e através também do meu canal, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.